Então, gente, esse é o nosso assunto de saúde pública, né, para a nossa segunda prova, que são as políticas de saúde pública no Brasil. Então, como a gente já tinha visto na Constituição Federal, no artigo 196, que dizia que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que ele deveria nos dar essa saúde mediante políticas sociais e econômicas. Então, por causa disso, desse artigo, o Estado, ele, através de políticas de saúde pública, ele se materializou a sua ação de nos dar a saúde. E aí a forma que ele achou melhor foi criando programas. Na verdade, alguns programas de atenção à saúde já existiam, outros foi criado depois do SUS, né? Mas eles começaram a trabalhar com esses programas justamente uma forma de nos fornecer saúde. Esses programas, vocês vão ver vários deles, inclusive nessa disciplina, eles já existiam antes, mas não com tanta eficiência. Aí, a partir da criação do SUS, foi que realmente esses programas começaram a funcionar mais de forma eficaz, né? E de forma efetiva em relação aos cuidados com a saúde. Esses programas, eles são divididos por faixas etárias, por gêneros. Então, vocês vão ver programas de atenção à saúde do idoso, do homem, da criança, do adolescente, da mulher, programa de imunização, né, que são as vacinas, dentre outros. Eles dividiram dessa forma porque aí fica melhor para se trabalhar. Então, vai ser justamente esse assunto que a gente vai começar a ver em saúde pública. O primeiro programa que a gente vai ver é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é o PASME. Ele foi criado antes do SUS, mas ele não era tão efetivo, não se fazia muitas ações em relação a ele. A partir do momento que o SUS foi criado, aí ele começou realmente a funcionar. E hoje é um dos programas que você vê realmente funcionando no SUS, é o PASME, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E o que é que esse programa faz, gente? Esse programa, ele prioriza algumas ações em relação à saúde da mulher, principalmente voltadas para a questão reprodutiva da mulher. Então, se você for ver qualquer uma dessas ações, elas estão sempre direcionadas para a questão reprodutiva dessa mulher. E quais são eles? A prevenção e detecção precoce do câncer de mama, que é uma das ações que a gente trabalha até hoje, inclusive a gente trabalha até com Outubro Rosa, né, que é o mês de combate e detecção precoce desse câncer de mama. Também a prevenção e detecção precoce do câncer de colo de útero, das ISTs AIDS. IST, gente, mudou o termo, agora não é mais DST, porque antes era doenças sexualmente transmissíveis, agora não é mais doenças, e sim infecções. Por quê? Porque uma pessoa, nem todo mundo que se contaminava sexualmente, ela desenvolvia a doença, tá? Então, muitos ficavam só só tinha sido contaminada, só tinha sido infectada, mas não tinha desenvolvido a doença. Então, por causa disso, foi mudado o termo. Em vez de você dizer doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente fala infecções sexualmente transmissíveis. Também tem a assistência ao planejamento familiar, que é a questão de métodos contraceptivos, e assistência ao pré-natal, parto e puerpério. Então, dessas ações, esse mês, a nossa segunda prova vai ser só estudando todos esses tópicos de saúde da mulher. Os únicos que a gente não vai ver é planejamento familiar, que são os métodos contraceptivos, porque ele é um assunto muito extenso, e vocês vão ter uma disciplina chamada materno-infantil, que vocês vão ver isso. Então, para não ficar assunto repetido, né, a gente vai dar prioridade a esses outros. Como também a questão do parto e puerpério, que vocês também só vão ver em materno-infantil. Então, agora a gente vai ver câncer de mama, câncer de colo uterino, IST e pré-natal, tá? Vamos começar pelo câncer de mama. Então, antes da gente falar o que é o câncer de mama, vamos entender primeiro o que é o câncer. Então, o nosso corpo, ele é formado por células, todo o nosso corpo é formado por células, e muitas dessas células, ela tem um tempo de vida.
Então, elas vão ficando velhas, elas morrem e vão sendo substituídas por outras células iguais a ela no mesmo local. Então, aqui nessa primeira imagem, você está vendo aqui uma carreirinha cheia de células, mais ou menos do mesmo jeito. Então, é como se uma dessa aqui, ó, ela foi ampliada aqui, ela vai ficar velha. Antes dela morrer e desaparecer, ela vai se dividir. Isso aqui é o DNA dela que fica no núcleo. Então, elas se dividem. Quando elas se dividem, elas vão formar duas células iguais a ela. Isso é o processo que ocorre naturalmente no nosso corpo. O que é o câncer, então? Quando é que surge esse câncer? Alguns, que a gente chama de agentes carcinogênicos. O que são esses agentes carcinogênicos, gente? São agentes, são fatores que aumentam essa possibilidade do surgimento de câncer, tá? Cada câncer, você vai ter agentes carcinogênicos diferentes, tá? Então, existe câncer do que você imaginar. Pode aparecer câncer em qualquer região do nosso corpo. Por quê? Porque o câncer, ele surge em células. E a célula, você encontra em qualquer região do corpo, porque o corpo é formado por célula. Então, qualquer uma pode sofrer esse defeito. E aí é justamente isso. Na hora da multiplicação, na hora que ela vai se dividir ao meio, ela sofre a ação desses agentes carcinogênicos. E, por exemplo, o que seria um agente carcinogênico? Cigarro. O cigarro, ele tem mais de 5.000 substâncias tóxicas e muitas delas são cancerígenas. Ou seja, a pessoa que fuma, que ele vai interferir na hora dessa multiplicação celular, ele vai interferir modificando. Não era para nascer duas iguais a essa daqui, pois na hora da multiplicação, uma delas nasce diferente. Se ela nasce diferente, gente, ela ainda não significa dizer que ela é um câncer, tá? Essa célula diferente, a primeira coisa que o nosso corpo vai fazer é tentar destruir ela. Muitas são destruídas, ainda bem. Por isso que é muito importante a gente estar com a imunidade boa. A imunidade boa serve para muitas coisas, inclusive para você não ter câncer. Porque quando e acontece isso, por exemplo, acontece o tempo todo no nosso corpo, essa divisão celular, e muitas vezes na célula errada, né, que a gente chama de células mutadas, modificadas, tá? Só que nossas defesas vão lá e destroem ela. Aí pronto, acaba a história. Só que quando nossa defesa não está suficiente, ou quando os agentes carcinogênicos são muitos, que são os fatores, é o que a gente chama de fatores de risco, entendeu? Aí o que acontece? Nosso corpo não consegue eliminar essa célula defeituosa, olha como ela é diferente da normal. E aí o que acontece? Essa célula defeituosa é uma célula que a gente diz que o nosso corpo não tem controle sobre ela. Nessas células aqui que são consideradas normais, o nosso corpo tem controle sobre elas. Então, a gente controla quando é que elas devem nascer, quando é que elas devem morrer, o tamanho delas, como é que elas têm que se multiplicar. Só que essa célula defeituosa, a gente não tem controle, nosso corpo não controla ela. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai se multiplicar do jeito que ela quiser, na velocidade que ela quiser. E aí é quando surge o nódulo. Aqui é como se fosse uma região no nosso corpo. Aqui tá tudo as célulazinhas, tudo iguaizinhas. Aí de repente uma única célula defeituosa, ela começa a se multiplicar toda errada, de forma desorganizada, desordenada. Nosso corpo não consegue mais conter ela. E aí ela forma um tumor. Mas todo tumor é câncer? Não, gente. Tumor, primeiro, vocês têm que entender, tumor é a mesma coisa de nódulo. Então, nódulo e tumor são as mesmas coisas. São sinônimos. E existe o tumor benigno e o tumor maligno. O tumor maligno, gente,
é o câncer. Tem muita gente que diz assim, o tumor maligno vai virar... Não, não vira câncer, ele já é o câncer. Maligno de mal, ele é o câncer, entendeu? E o benigno pode virar câncer? Não, gente. Não tem como um tumor benigno virar câncer. Por quê? Porque são tumores totalmente diferentes. Olha só, para ser câncer, ele tem características totalmente diferentes de um tumor benigno. O tumor benigno, ele também ele vai surgir dessa forma, tá? Ele vai se dividir errado, né? Forma errada, e começa a se multiplicar. Só que o tumor benigno, ele só cresce num lugar só. Ele não se espalha. O grande problema do câncer é só esse, gente. O câncer, ele é temido, ele mata muitas pessoas, só por uma característica que ele tem, a capacidade que ele tem de invadir outros tecidos e órgãos. Se o câncer não se espalha, gente, ele é como qualquer outro tumor. Essa é a diferença. No tumor benigno, ele não se espalha. Então, se você for diagnosticado com tumor benigno, não se preocupe, ele não vai virar câncer. Você pode até surgir outro, mas câncer ele não vira, tá? E o problema do câncer é justamente esse. Essas células vão crescendo, de repente uma se solta, cai na corrente sanguínea, e aí pode ir para qualquer lugar do seu corpo. E depois que ela se espalha, que é o que a gente chama de metástase. O que é metástase? É quando o câncer se espalha. Depois que ele se espalhar, aí você pronto. Aí não tem mais o que fazer. Aí o que você faz é fazer tratamento para aliviar alguma coisa ou outra, mas depois que ele se espalha, você perde completamente o controle e às vezes você até consegue a cura do câncer original, mas do que sofreu metástase você não consegue. Então, esse é o câncer, tá certo? Então, antes da gente ter medo de falar nome, discriminar quem tem um câncer, não precisa. O que a gente precisa é ter conhecimento. Para você, o medo, muitas vezes o medo, ele vem da falta de conhecimento, tá? Então, o que você achar que você tem medo, procure entender, provar atrás, compreender. O câncer não é nada demais na teoria, tá? Mas a gente precisa conhecer, principalmente quem é profissional da área da saúde, porque a gente tem que desmistificar essa questão. Inclusive, o preconceito, tem gente que não encosta perto, que diz que pega e não pega, gente. Isso é de cada um. Existe o fator genético, né, que também pode influenciar, mas os fatores externos, né, são muito mais prejudiciais para a formação do câncer. Então, a forma de vida que você vive é que vai determinar se você vai ter câncer ou não, tá? Então, o câncer é isso. Então, vamos começar a entender o que é o câncer de mama. Então, o câncer de mama é a multiplicação de células anormais da mama, que crescem desordenadamente. Ou seja, foi tudo que eu já falei até agora. Só que isso ocorreu aonde? Na mama. Então, quando você tem uma multiplicação de células que são anormais, porque normais acontece o tempo todo. Agora, quando elas são anormais, ou seja, são diferentes, aí sim ela é o câncer. E crescem desordenadamente, elas crescem demais, por isso que forma aquele tumor, tá? O que é que causa a formação do câncer de mama? Do de mama está muito relacionado às questões genéticas, né? A gente vai ver quais são esses fatores que aumentam a chance da pessoa ter câncer de mama, e a gente vai perceber que estão muito relacionadas à questão genética, né? Que são aquelas herdadas, né? Hereditárias, de mãe para filho, para filha, né? Ou elas podem ser adquiridas. Quais são essas adquiridas, gente? São aquelas que a gente se expõe no ambiente, fatores ambientais ou fisiológicos, né? Então, assim, a gente vai ver quais são os fatores que podem aumentar o risco de você ter câncer de mama.
Os fatores genéticos, que são os hereditários, não tem como você mudar, porque você, quando você foi formado na barriga da sua mãe, você já herdou ou não, né, essa questão de ter ou não. Por isso que a gente tem a mãe que tem câncer de mama aumenta a chance da filha ter. Por questões de, ela pode ter transferido para a filha essa capacidade de haver essa chance aumentada de desenvolver o câncer de mama. Então, essas alterações a gente não consegue mudar. Quais as que a gente pode mudar? As adquiridas. A alimentação, a exposição aos fatores ambientais, isso a gente pode mudar para tentar diminuir as chances de surgimento do câncer de mama. Então, o câncer de mama ele vai formar um tumor maligno. Lembre, tumor é a mesma coisa de nódulo, tá? Só que, no caso, existe o benigno e o maligno. No caso do câncer, é o maligno. E por que ele é classificado como maligno? Porque ele tem a capacidade de invadir outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Então, no tumor benigno, não tem metástase. Ele vai crescer, mas localizado naquele lugar, ele não sai para lugar nenhum. Já o câncer, qualquer ele, é porque ele tem essa capacidade de invadir outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. O câncer de mama é uma das lesões malignas mais temidas pelas mulheres, né? Por que as mulheres têm tanto medo do câncer de mama? Por vários motivos. Um deles, por exemplo, é porque mexe muito com a questão estética da mulher. A mama é um símbolo da mulher, né? É uma diferença que a gente tem do homem. O seio da mãe é vida, é onde ela vai amamentar seus filhos. Então já tem essa questão, né, também estética, a questão emocional. E além disso, o câncer é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. E no Brasil, gente, ele é o primeiro entre as mulheres. Aliás, desculpa. No mundo, ele é o segundo mais frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres. No mundo, o câncer mais frequente no mundo inteiro é o câncer de pele. Mas o câncer de pele, ele não é tão mortal, tá? A maioria das pessoas com câncer de pele, eles sobrevivem. O segundo é o de câncer de mama, no mundo inteiro. E é o que mata... Câncer de mama tem cura? Como é? Câncer de mama tem cura? Tem. E nós vamos entender quando é que ele tem cura, tá? Na verdade, todo tipo de câncer, ele tem uma chance de cura, mas vai depender muito do diagnóstico precoce. Por isso que esse programa, ele enfatiza o quê? Prevenção e detecção precoce. Por que a prevenção? As mulheres ter estilos de vida para evitar o câncer de mama. E se elas tiverem um câncer de mama, elas descobrirem o quanto antes. Por quê? Porque quanto mais cedo você descobre que tem câncer de mama, maior as chances de cura, tá? Tem muitas mulheres que você já deve ter ouvido, porque isso é comum, que diz assim, que dizem que fulano, eu não vou procurar doença não, porque fulana, minha vizinha, o povo fala assim, né? Minha vizinha tava boinha, inventou de mexer nos peitos, foi não sei aonde, no médico, descobriu que tava com câncer, não foi 3 meses, morreu. Gente, sabe por quê? Vocês têm noção de quanto tempo que ela tava com esse câncer? Câncer de mama, como qualquer outro câncer, é uma doença silenciosa. Até ela manifestar os sintomas, você já está com anos com ela. Então, quando essa mulher resolveu ir atrás, ela morreu porque ela já foi atrás tarde demais. Entendeu? Esse é o grande problema. Mas a gente vai ver aqui mais na frente essa questão. Então, no mundo inteiro, ele é o segundo câncer que mais atinge as mulheres. E no Brasil, é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. De todos os cânceres que existem, é o que mais mata as mulheres no Brasil, o câncer de mama.
Então, quem não tem medo de câncer de mama, é bom começar a ter, porque o câncer de mama mata, é uma doença terrível, né? Como qualquer outro câncer, e aí a gente tem que caçar alguma forma de mudar essas estatísticas. Aqui, gente, vocês devem ter visto em anatomia, mas só para vocês relembrarem a anatomia da mama, para vocês entenderem como é que surge o câncer de mama, tá? Então, aqui tá a mama, a parte superficial da mama, né? Onde você encontra o mamilo, que o povo chama de bico, mas o nome disso é mamilo. E essa região aqui mais escurecida é chamada de areola ou areola, tá certo? E aqui é a pele. Esses negocinhos verde, vocês também devem ter visto em anatomia, eles fazem parte do sistema linfático, né? Esses aqui são os linfonodos. O que é isso, gente? Do mesmo jeito que tem o sistema circulatório, que circula o sangue, a gente tem um sistema linfático que circula os líquidos em excesso no meu corpo. Por isso que tem gente, não sei se vocês já ouviram falar, vou fazer drenagem linfática. O que é drenar? Retirar. Drenagem linfática é retirar o excesso de líquido do teu corpo. Por isso que eles ficam fazendo aquelas massagens para você eliminar, desinchar. Aí perde peso. Não, não perde peso, você desincha, tá? O inchaço faz aumentar o seu volume. Então, quando você elimina o excesso de líquido no seu corpo, aí a impressão que dá é que você perdeu peso, mas não foi, você foi desinchar. Então, o sistema linfático, ele faz isso. E ao longo do sistema linfático, que passa no nosso corpo inteiro, viu? O sistema, do mesmo jeito que passa o sistema circulatório, passa o sistema linfático. Então, tem regiões nesse sistema linfático que você encontra muitos linfonodos, que são esses, parecendo uns grãozinhos de feijão. Aonde é que você encontra? Na axila, no seio, atrás do joelho, na virilha, né? Aqui no pescoço. Quem é que não já teve uma íngua, né? Pega aqui no pescoço e tá aqueles caroços, aquelas ínguas. O que é aquelas ínguas, gente? São linfonodos, inchados. Porque se eles não estão inflamados, você não consegue tocar neles. Aí quando eles inflamam, aí eles ficam grandes, doloridos. Porque esses linfonodos, eles também participam da defesa do nosso corpo. Entendeu? Então, quando você tem algum processo infeccioso, inflamatório no seu corpo, eles crescem como uma forma de sinalizar para a gente que tem alguma coisa de errado no nosso corpo, tá? Então, ó, vocês perceberem, nossas mamas, as mamas, elas são repletas de linfonodos. Guardem essa informação. Por quê, gente? Às vezes, o câncer de mama atinge esses linfonodos. Por isso, quando você faz o toque das mamas, você não deve tocar só as mamas, mas também a axila e a região da clavícula. Aqui a clavícula fica aqui, você tem que tocar embaixo dela e a parte de cima dela, porque o câncer de mama também pode aparecer nessas regiões, mas na frente a gente vai falar sobre isso, tá? E se você pegar a mama e cortar ela no meio, como está aqui na imagem, como é a mama? Você tem aqui as costelas, né? A mama não fica em cima das costelas? Pois é, ó, aqui é os ossos da costela. Isso aqui, rosadinho, é o músculo peitoral. E a nossa mama fica em cima do músculo peitoral. Então, toda essa parte aqui é a nossa mama. Essa parte amarela é gordura. Então, é por isso que quando vocês engordam, a mama cresce. Quando você emagrece, a mama diminui, porque você perde gordura, tá certo? Então, grande parte do tamanho da mama está relacionada com a questão de gordura, tá? E a glândula mamária são isso aqui, gente, que a gente chama de lóbulos, né? Ou alvéolos mamários, que é parecendo uns cachinhos de uva. Isso aqui é o local onde é produzido o leite, né? Os alvéolos mamários. O leite é produzido aqui e por esses canaizinhos chamados de ductos, o leite sai, né, pelo mamilo. O câncer de mama, ele surge nesses lóbulos, também chamados de alvéolos, tá bom? Então, o câncer de mama, ele vai surgir aqui, ó, nesses alvéolos. Se você toca na sua mama, você
percebe umas ondulações. Aquelas ondulações são esses alvéolos, viu? O câncer de mama é diferente. Para você encontrar o câncer de mama, é como se você pegasse, por exemplo, um carocinho então, um grão de arroz, de feijão cru, um grão de feijão cru, e você coloca debaixo da sua pele. Você toca daquele jeito. Ou um grãozinho de arroz cru, não tem? Você botar debaixo da sua pele, você toca daquele jeito ali, tá? Não é você tocar e sente na mama mesmo, você sente assim, umas ondulaçõezinhas, aquilo ali é normal. Ali são os alvéolos mamários, que são esses aqui, esses cachinhos de uva aqui, tá bom? Então, essa daqui é a anatomia da mama. E aí vem aquela pergunta, né, que vocês até perguntaram. Câncer de mama tem cura? Tem. Câncer de mama tem cura. Inclusive, tem 90% de chance de cura. Mas, professora, se tem 90% de chance de cura, por que que é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil? Ora, gente, Professora, outra pergunta. pode perguntar. Porque quando a gente, tipo assim, aperta um pouco o seio, por que dói tanto? Porque minha sogra falou que ela fez o exame da mama, né? Uhum. Ela falou que doeu bastante. Por que dói tanto assim? Na verdade, é assim, não é essas dores todas não, tá? É desconfortável. A gente tem, a gente recomenda que a pessoa que for fazer a mamografia, que é o exame recomendado, a gente vai falar sobre ele mais na frente, que a mulher não esteja perto de menstruar, porque a mama, quando está próximo de menstruar, ela fica mais sensível, mais dolorida. Então, a gente diz que é preferível que a mulher vá fazer a mamografia depois que desceu a menstruação, né? Porque a mama está menos dolorida. E, na verdade, o exame você vai apertar a mama. Então, é um pouco desconfortável, gente. Mas, primeiro, nada que não possa suportar, não é essas coisonas todas. Outra, o exame, ele é de fundamental importância para você descobrir realmente se está com câncer de mama. E por dor, gente, nós mulheres já somos tão acostumadas com isso, né, de certa forma, que uma a mais, uma a menos não vai fazer muita diferença. Mas não é essas coisas todas, não. Mas a gente vai falar sobre a mamografia mais na frente, tá? E aí eu vou explicar bem direitinho para vocês como é que é feito, quando é que é para ser feito, qual a idade que é para ir. Vou explicar bem direitinho para vocês, tá? Doutora, também tem uma pergunta. Pode perguntar. Quem já teve mastite, tem chance de ter câncer de mama? Como é? Mastite, quem já teve mastite? Não. A mastite, olha, tudo que vocês ouvirem falar que terminar em ite é inflamação. Então, mastite é inflamação na mama. Então, a mastite foi algum processo inflamatório que foi desenvolvido e isso não aumenta a chance de você ter câncer de mama, não. Tá bom? Então, gente, como foi perguntado lá, professor, e aí, professor, tem 90% de chance de ter cura. E por que que as mulheres no Brasil não estão se curando, estão morrendo? Gente, é 90% de chance de cura quando diagnosticado no início, tá? Quando ele está se formando. Quanto mais cedo você descobrir que tem, melhor as chances de cura. Por isso que esse negócio, que quem procura acha. Eu não vou atrás de médico não, porque eles sempre vão achar doença. Gente, quem costuma dizer assim, que quem procura, cura. Né? Porque se você achar no início, e isso, gente, serve para qualquer câncer. Todo câncer, quando é achado, quando é descoberto no início, as chances de cura é enorme. Inclusive, o principal fator de mortes é o diagnóstico tardio. É aquela história que eu falei para vocês. E vou mostrar por quê. Para você descobrir pelo exame físico, o que é o exame físico, gente? É você se tocando. Você tocar na sua mama e encontrar algum nódulo, ele tem que estar, no mínimo, com 1 centímetro de diâmetro. Gente, você imagine um grão de arroz cru. Pronto, é aquele tamanho ali. Então, para que ele chegue
daquele tamanho do grão de arroz. Sabe quantos anos, no mínimo, você já está com ele? Formando ele há 10 anos. Então, eu não posso dizer, mas era... eu fui mexendo fulana foi mexendo nos peitos, borrachou um caroço do tamanho de um limão. Foi no doutor, o doutor disse que era aquela doença ruim. Não foi 3 meses, a mulher morreu. Ora, gente, para estar do tamanho de um grão de arroz, que é 1 centímetro, demora 10 anos, imagina para virar o tamanho de um limão. É óbvio, gente, que esse câncer já deve ter se espalhado, que esse câncer já está em fase terminal. Mulher diz, eu fui porque minha mama já estava toda defeituosa, já estava saindo pus pelo bico, já estava no seu... Gente, já está em fase terminal. Uma pessoa que descobre um câncer de mama do tamanho de 1 centímetro, que é o grãozinho, imagina o grãozinho de arroz cru, e não fizer nada, ela tem de 3 a 4 anos de vida. De 3 a 4 anos de vida. Porque ela vai morrer disso. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Mas, professor, e agora? Se eu for esperar me tocar, ele já está desse jeito, imagine. Aí, gente, é a importância de fazer os exames, como a mamografia. A mamografia, ela descobre se você tem câncer de mama, ele no início, minúsculo. Entendeu? Essa é a diferença. Por isso que é importante fazer os exames. Porque se você for esperar sentir alguma coisa, for tocar em alguma coisa, já é praticamente tarde demais. Consegue se curar? Consegue, gente. Tem mulheres que conseguem se curar, mas sofrem um bocado. Tem que retirar a mama completa, tem que fazer radioterapia, quimioterapia, e passa anos e anos e ainda tem a chance desse câncer já ter se espalhado, que esse é um grande problema, né? Já ter atingido outros locais, e aí ela se curou do de mama, mas não consegue se curar do outro. Por quê? Porque já estava com tanto tempo que ela estava com esse câncer que ele se espalhou. Tem um caso, eu não vou citar o nome, mas tem um caso de uma mulher muito conhecida aqui em Picos, que foi desse jeito. Graças a ela não morreu, óbvio, mas ela teve o câncer de mama, se curou do câncer de mama, e com alguns anos depois ela começou a sentir uma dor nas costas, pensando que era coluna, e descobriu ela tá com câncer no pulmão agora. Ela tá fazendo tratamento. Tá com câncer de pulmão por quê? Porque o câncer de mama se espalhou já. Antes dela conseguir curar ele já tinha se espalhado. Esse é o grande problema do câncer, gente. Se ele não se espalhasse, não tinha problema nenhum. Você encontrava ele, tirava, fazia o tratamento, acabou. O problema é que se ele se espalhar, você não perde o controle, tá certo? Aqui, gente, tá dividida a mama em quadrantes, né? Se você pegar a sua mama e dividir ela, né, em quadrantes, por que quadrantes? Porque são 4 quadradinhos, tá? Você vai ter esses 4 quadrados. Significa, aqui a incidência do câncer de mama. A maior parte dos cânceres de mama, ele surge nesse quadrante superior externo. Quadrante, né, que é o quadrado superior, porque está em cima, externo, porque está mais para o lado de fora. 50% dos cânceres de mama surgem nessa região, tá? Por quê, gente? Porque é nessa região aqui que você encontra a maior quantidade de alvéolos mamários, que é aqueles cachinhos de uva, porque é justamente neles que nascem, que surgem os cânceres, né? 15% nesse quadrante superior interno, 6% no quadrante superior ou inferior interno e 11% no quadrante inferior externo. E 17% no mamilo, sem contar os cânceres que surgem na axila e aqui na região da clavícula. Por isso que você tem que tocar a sua mama inteira, as axilas e também a clavícula. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Tá certo? Ui. Aqui, gente, são os sinais do câncer de mama. Primeiro, não é para esperar sentir isso, tá bom?
Por quê? Porque quando está sentindo já isso aqui, já pode já estar em fases muito avançadas. Outra coisa, eu vou falar aqui os sinais, aí você vai me dizer, professora, pois eu estou sentindo isso, eu estou com câncer? Não, gente. Você pode estar com alguma alteração hormonal, pode ser só seu nervo, sua cabeça que está nervosa, porque quando a gente começa a falar em doença, você se prepare. Porque quando você começa a falar em doença, estudar a doença, você sente tudo. Então, pode ser só isso. Ou também, muitas vezes, é uma mastite, que é uma inflamação na mama, é alguma alteração hormonal, porque nossas mamas, elas sofrem alterações hormonais do mesmo jeito que os nossos órgãos sexuais. Então, as nossas mamas, elas fazem parte do aparelho reprodutor feminino. E prova disso é que as mamas, elas modificam dependendo do seu ciclo menstrual. Então, por isso que elas ficam doloridas antes de você menstruar, e ficam mais inchadas. Quando você menstrua, elas desincham, porque as mamas estão diretamente ligadas com o nosso sistema reprodutor. Então, muitos hormônios fazem com que surjam esses sintomas também. Agora, o câncer de mama aparece esses sintomas. Mas lembrando, a gente tem que informar que não vai esperar sentir, tá bom? Então, o que é? Mudança no tamanho e no formato. Aí diz, professora, pois eu tenho uma mama diferente da outra. Sim, gente. Todo mundo, nosso corpo, o lado direito é completamente diferente do lado esquerdo. Se você pegar, você divide uma linha no teu corpo, você vai ver que tem diferenças, tá? As mamas, elas também são diferentes. O mamilo é diferente, é um maior do que o outro, entendeu? Mas são diferenças que você já está acostumado com elas, tá bom? Mas começou a mudar muito, aí você fica alerta. Ou vermelho ao redor do mamilo, ou sentindo muita coceira, ou vazando alguma coisa do mamilo. Quando é que vaza alguma coisa, gente? Leite, quando você está grávida ou amamentando. Ou fora disso, tem que ser analisado, porque pode ser alteração hormonal, né? Pode ser uma infecção, né? Ou até pode ser indícios de câncer de mama também. Inchaço na axila ou ao redor da clavícula, por isso que a gente tem que examinar essas regiões. Você sente o nódulo, como eu já disse, o nódulo que você vai encontrar aqui não é essas ondulações que a gente encontra na mama. É como se fosse, gente, um grãozinho de arroz ou de feijão cru, de milho, debaixo da pele. Mudança da textura, a mama começa a ficar áspera, a pele. O mamilo tem uma inversão, eles começam a entrar para dentro, né? Isso é muito comum na menopausa. Mulheres que passaram da menopausa, o mamilo, ele entra para dentro, né? Que a gente chama de inversão da posição do mamilo. Isso é normal. Agora, se você não está na menopausa e de repente seu mamilo começa a entrar para dentro, aí é bom investigar. E dor, tanto nas mamas como nas axilas. Tem que ser investigado. Isso não significa dizer que é câncer de mama, só significa dizer que tem que ser investigado.